Fala, guerreiros e guerreiras, quero trazer para vocês hoje essa portaria, que é a portaria 060 de 2017 do Comandante-Geral da PM da Bahia. É um documento extremamente importante, vocês têm que conhecer esse documento porque é ele que regulamentará as próximas etapas. A etapa dos exames médico-odontológico, a etapa do TAF, do psicoteste, enfim, todas as outras etapas vindouras aí é regulamentado por essa portaria. Então, assim, a previsão para o resultado desse concurso está previsto para o dia 29/4. Então, quando sair o resultado desse concurso, aí já vai sair lá estabelecendo o que diz essa portaria, lhe chamando para entregar, para entrega, né, dos documentos e dos exames. Os documentos é um documento ou outro, mas é mesmo os exames que é uma relação gigantesca que está aqui nessa portaria, dos exames que você tem que fazer para poder apresentar. Então, essa portaria aqui deixa claro tudo o que acontece. Então, o chamamento para as próximas etapas será feito de acordo com essa portaria. Portaria 060 de 2017. Eu vou ver se eu deixo o link aí para vocês baixarem essa portaria, né? Então, estabelece os critérios para a realização dos exames pré-admissionais com vistas ao ingresso dos candidatos na Polícia Militar da Bahia. Então, estamos esperando o resultado. Acredito eu que a média de corte aqui para essa região 2, a julgar pelo que eu tenho conversado com alguns alunos, deve ficar aí na casa de 77, 78, né, para homem, para mulher um pouquinho mais. Então, alguns alunos estão destoando na pontuação, pouquíssimos, né? Apareceu gente até com 89 pontos aqui, 84, 85, mas são poucos, raríssimos casos, né? A grande maioria mesmo está ali, 77, 78, 79, 80, né? E alguns ali que estão ali na fé, esperando 75, 73, 74, esperando as questões aí serem anuladas e tal, mas julgar pelo ano anterior, o ano anterior aqui, o concurso anterior foi 777, né? 77, a média de corte. Mas eu quero falar para vocês dessa portaria sobre o TAF. Vamos lá. Olha aqui. O artigo 2. Exames são exames pré-admissionais. Exame médico odontológico. Esse exame ele é imprescindível. Você não tem como evoluir para o TAF, passar para o TAF sem passar por esses exames, né? Você vai fazer exame, são os raios-x, são os exames clínicos, né? Os laboratoriais, um monte de exames que você tem que fazer e você vai apresentar a junta médica. Essa junta, inclusive, pode lhe reprovar, né? Se vê lá que você tem um problema cardíaco e você não vai aguentar fazer o TAF, ou seja, você está com um problema e não pode ingressar no serviço público, né? Porque fatalmente pode morrer lá, ou se encostar, ou viver de atestado. Ou seja, o Estado ele quer, né? Ele quer uma pessoa saudável. Então esses exames é para isso também. Então você não tem como fazer o TAF, o teste de aptidão física, até porque, até mesmo para a gente ser promovido aqui internamente, a gente precisa fazer uma bateria de TAFs, porque se você sobe na pista lá para correr e morre, aí vem a família, vem todo mundo para responsabilizar a corporação. Então, a corporação ela pede uma bateria de exames e esses exames, no caso de quem já está dentro, o cara tem problema de hipertensão, né? Corre risco, se for correr lá, de dar um infarto. Então se adapta, olha, não pode correr, mas vai caminhar X tempo. Mas vocês não, admissional tem que ser submetido a 2.400 metros, vocês têm que ser submetido à barra, vocês têm que fazer 3 repetições e vocês têm que correr em 8 segundos homem, 9,20 mulher, com tiro de 50 metros rasos. Então assim, para você passar para a etapa do TAF, você precisa ser aprovado pela junta médica, né, que vai analisar todos os seus exames que você irá apresentar. Então nessa portaria você tem aqui a relação de todos os exames que você tem que fazer, né? Então, quando você baixar, você dá uma olhada já aí, mas não adianta, não faça esses exames, só faça os exames quando pedirem, porque esses exames têm prazo, na portaria aí diz, se me falha a memória, são no máximo 60 dias, não pode passar disso. Então você só pode fazer realmente o TAF, você só pode fazer esses exames quando
publicarem, né, o resultado e a convocação marcando a data. Então, o teste de aptidão física é exame pré-admissional, avaliação psicológica, investigação social. Avaliação psicológica derruba muita gente, né? Engraçado que tem base científica isso aí, né? Mas assim, você é submetido ao psicoteste e se perder você faz um reteste. Assim como no TAF, né? Às vezes você amanhece lá com dor de barriga, com disenteria, com a cabeça doendo, estourando, com enxaqueca e não consegue correr direito. Então o que é que acontece? Para evitar que a justiça, você entre na justiça, a justiça lhe dê direito de você fazer um novo TAF, a própria administração já marca o reteste. Então não conseguiu finalizar nenhuma etapa, não conseguiu ser aprovado na barra. 72 horas depois você comparece no mesmo local e faz o reteste. Porque ali se for um problema pontual, uma dor de cabeça, uma coisa, aí beleza, você vai, né? Mas já quero lhe dizer que esse reteste é para o cara que alegou que sentiu cãibra no dia, alegou qualquer coisa, um mal-estar, né? Se lá no reteste 72 horas depois você não conseguir, você está inapto, né? Então assim, quem já está aí com a esperança, é uma dica, quem já está aí na esperança de ser aprovado pela pontuação, evite andar de moto zigue-zagueando, evite o baba, evite aquele esporte de força, né? Porque se você se machucar, se você se contundir, a banca não quer saber não, né? Você vai ficar no prejuízo. Só em casos de mulher, por exemplo, a mulher que engravidou, aí, né, a justiça vai dar o direito, mas nesse caso aí, se machucou no dia, infelizmente, vai para o reteste. Se no reteste não conseguir, a investigação social, que é feita também pelo serviço de inteligência. Então, nessa investigação social vai se analisar se você tem algum tipo de problema com droga, se você tem alguma apologia a crime, se você é aquele sujeito brigão, cheio de problema. Investigação social é isso, é para buscar a conduta ilibada, quem tem idoneidade moral para estar na corporação, para envergar a farda, né? E o exame de documentação, esse exame de documentação aqui é a documentação que você tem que entregar toda, na íntegra. E depois dali vai ser passado um pente fino, né? Muita gente já foi desligado do curso da PM porque colocou ficha 19, histórico escolar, chamado histórico escolar falso, né? E nesse exame de documentação acaba sendo detectado. Então está aí as etapas que vocês irão enfrentar agora, né? Que é o exame médico, odontológico, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, exame de documentação e depois de tudo isso a convocação, né, para a nomeação, que aí já é a convocação para se apresentar e dar seu couro durante 9, 10 meses no curso de formação, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre essa portaria ainda, olha. A coordenação de recrutamento e seleção do Departamento de Pessoal da Polícia Militar. Então o artigo 4 diz o seguinte: o candidato que não obtiver êxito em qualquer dos exames referidos no artigo 2 deverá, no prazo de 5 dias úteis contados da data da publicação do resultado dos exames pré-admissionais, dirigir-se à coordenação de recrutamento e seleção do Departamento de Pessoal, que fica em Salvador, para recebimento do laudo contendo os motivos da sua inaptidão ou contraindicação. Então não é só assim, vai sair o resultado lá da etapa e você foi contraindicado ou foi inapto e fica por isso? Não. Você tem direito, depois de 5 dias, de ir lá e receber a notícia e saber o porquê do seu desligamento, o porquê da sua inaptidão ou do seu afastamento, né? Então tá aqui mais o artigo 5º, eu grifei algumas partes importantes, você vai ler na íntegra porque é do seu interesse, né? Será admitido, artigo 5º, será admitido recurso específico para cada exame pré-admissional em que o candidato não tenha obtido êxito, a ser interposto em até 2 dias úteis, após o término do prazo previsto no artigo 4º dessa portaria. Então perdeu, pode fazer um recurso, né? Pode fazer um recurso. No caso do TAF é muito difícil. Às vezes as pessoas, tem muita gente que entra aí com liminar e fica no curso, às vezes até forma, só que fica, às vezes pode cair a qualquer momento a liminar, né? Tem um caso aqui em Juazeiro de um soldado, depois de 8 anos ele estava sob liminar e era questão de idade,
TAF. E depois de 8 anos, excelente profissional inclusive, e depois de 8 anos ele foi, já trabalhando, foi desligado. Caiu a liminar e ele foi colocado para fora da corporação, né? Vamos ver aqui. Ela é toda interessante. Aí aqui vem os anexos, né? É o que eu quero falar com vocês, é sobre aptidão física. Então tá aqui o segundo exame pré-admissional, que é o TAF, teste de aptidão física. O teste de aptidão física TAF é de responsabilidade do Instituto, do IEP, né? E do CEFD, que a gente chama aqui de IEP e CEFD. Na verdade o IEP coordena, mas quem faz tudo é o CEFD. Os caras é que fazem tudo, né? Que vão para lá com a planilha, que vão observar se o candidato está fazendo o exame, está fazendo o exercício físico correto, está subindo na barra de forma correta. É ele que vai dizer ali, e depois ele que vai emitir o laudo, tudo direitinho, né? No caso do inapto. Se você é apto, você não vai querer saber por quê, né? É porque foi bem. Então tá aqui. Vamos lá. A junta, aqui é a Junta Militar Estadual de Saúde, a JMS, poderá contraindicar a realização do TAF por qualquer dos candidatos, mediante exposição de motivo decorrente do exame médico odontológico, né? Então esses exames podem contraindicar, vai descobrir que você tem um problema cardíaco, e se você correr, você vai morrer, você está suscetível, então a junta pode lhe afastar. Eu já vi pessoas morrerem lá na Vila Militar, na pista, no teste de aptidão físico da Guarda Municipal lá de Salvador. O cara caiu lá e morreu correndo os 2.400, morreu mesmo. Então, se tiver algum problema, por isso que o cara não pode ir para o TAF, o candidato não vai para o TAF, teste de aptidão física, sem antes passar pela junta de saúde, né? Essa junta que é formada por médicos, oficiais, policiais militares. É eles que analisam todos esses exames. Então vamos aqui. O candidato será considerado inapto no TAF e, portanto, sem direito à matrícula no curso de formação se não compareceu ao local em data e horário estabelecido, seja qual for o motivo alegado. O meu carro quebrou e eu não pude chegar no horário, está desligado. Deixar de realizar algum dos testes físicos previstos. Então, eu tiro, fiz a barra, fiz os 2.400, mas o tiro eu não fiz. Pronto, então está reprovado, né? Não atingir os índices mínimos estabelecidos para cada teste físico. Por exemplo, os índices é que a gente vai falar daqui a pouco. Mas se o 2.400 está lá para o homem correr em 13 minutos e ele corre em 13:30, aí ele vai para o reteste. No reteste ele corre em 13:30 novamente, ele está desligado, né? Então tá aqui, o candidato que não atingiu o índice mínimo em um ou mais testes físicos terá a única oportunidade de refazê-lo no intervalo mínimo de 72 horas, quando então ou será considerado apto ou terá sua inaptidão confirmada em caráter definitivo. Então aqui, a administração pública, para evitar transtorno lá na frente na justiça, quando você não consegue fazer uma das etapas, ele remarca automaticamente, né? Quem passou vem embora, né, se for realizado lá em Salvador, vamos supor, e quem perdeu vai ficar lá. 72 horas depois comparece e refaz para confirmar se é apto ou ratificar a inaptidão dele, beleza? Então fica atento aí que existe essa possibilidade do reteste. Pronto. O TAF, que eu já falei para vocês, está aqui. O item 5 aí. O TAF será composto por 4 testes físicos para candidatos do cargo de aluno oficial. Se for aluno oficial, entra natação. E 3 testes físicos para o candidato a cargo de aluno soldado. Ou seja, depois dessa portaria está certo, está regulamentado que são esses exames pré-admissionais. Esses são os exames admissionais da PMBA, certo? Então, quem está esperando aí que venha barra, ou que venha apoio, que venha abdominal, essas coisas, não. Só se mudarem a portaria, né, daqui até lá. Então tá aí. Vá treinando aí sua barra dinâmica ou estática, dinâmica para homem e estática para mulheres, tiro de 50 metros para ambos os sexos e 2.400 metros para ambos os sexos, né? No caso do CFO, que não é o caso aqui, entra ainda natação de 25 metros, né?
Então vamos aqui. O TAF será aplicado em um único dia conforme o edital de convocação. Então você já está sabendo que o TAF vai acontecer em um dia, em um único dia. Os testes físicos serão aplicados na seguinte sequência: primeiro barra, depois corrida de tiro de 50 metros e depois 2.400 metros. Então é a sequência lógica. Você não pode se desgraçar em 2.400 metros porque é uma prova extremamente que lhe suga demais, porque você dá o que você tem para baixar seu tempo. Eu estou dizendo isso como a gente fazia prova lá na academia, né? Ou então no curso soldado, quando o cara vai, porque o TAF é uma nota que conta muito na classificação. Então geralmente o candidato que vai correr 2.400, ele dá o que tem, termina vomitando, desmaiando. Então não pode acabar o indivíduo e depois ele, então começa dos mais, né? Ó, a barra, depois o tiro e depois os 2.400, tudo em um dia só, viu? Não vai ser feito em 2, em 3 dias não, em um dia só. Beleza? Vamos aqui ver os índices aqui. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários, a exemplo dos estados menstruais, gravídico, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, que diminuem o limite e a capacidade física dos candidatos ou até impeçam a realização das mesmas testes físicos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado em atenção ao princípio da isonomia. É isso. O cara vai alegar lá que deu cãibra, vai alegar que está com dor de cabeça, com enxaqueca, ou velho, eu não consegui, vai pro reteste. Ah, não conseguiu o reteste, tá fora, né? Tá fora. Mas esse TAF da PM é muito fraco, velho. É muito simples. Se você tá com dificuldade na barra aí, você tá com, vai perder peso, viu? Vai perder peso. Procura uma galera, tem uma galera aí, uns gurus aí. Os caras conseguem fazer mágica. Mas assim, não é mágica tomando bomba, tomando remédio não, viu? Porque se você tomar, você vai morrer. Olha o que eu estou lhe dizendo, se você tomar qualquer tipo de substância para aumentar ali o metabolismo, para aumentar para lhe condicionar da velocidade e tal, você vai morrer, velho. Eu estou dizendo porque aqui na PM todo ano morre gente com esses TAFs. Tome cuidado, viu? É sua vida. Perca peso, vá fazer exame de repetição, que chega. Ainda dá tempo, né? Então tá aqui. Primeiro teste masculino. Dinâmico, de barra fixa. Quantas repetições são? Quantas barras são? 3 repetições. Para mulher, barra estática. Eu vou postar aqui no canal aqui as dicas de Joab, Cabo Joab, aqui da Rondesp de Juazeiro. Ele mostrando como deve se fazer essas barras, beleza? Então tá aqui, ó, estático de barra fixa, índice 10 segundos. Então é aquela que a mulher, ela não parte de baixo e sobe não, ela já parte lá de cima mesmo. Tem a escada ou o anteparozinho, ela sobe. Então quando larga as pernas dela, ela vai ficar 10 segundos de forma estática. Por isso que chama de barra estática, né? Fica paradinho lá 10 segundos. Ó, treine aí, viu? Não tá conseguindo, perca peso. Vamos lá. O outro, teste, corrida de 50 metros. O índice masculino, 8 segundos. Como é feito? Geralmente é feito, e está escrito aqui na portaria, como é feito? Geralmente você fica lá, na pista, alguém fica em seu pé lá e vai dá um silvio de apito e você parte em disparada. Quando ele dá o silvio de apito, simultaneamente ele baixa uma bandeira, que é a bandeira para os 3 cronômetros que fica lá na reta, na linha de chegada. Então você sai, fica 3 cronômetros marcando. Quando você passa pela linha de chegada, os 3 cronômetros, dá a pausa. Aí a menor nota daqueles 3 é que vai para a planilha. Então os homens têm que correr em 8 segundos e as mulheres têm que correr em 9 segundos e 20 centésimos, né? Então 1 segundo e 20 centésimos a mais aí para as mulheres. Então aqui, a posição inicial vai lhe dizer tudo. Você dá uma olhada, você baixa essa portaria, fatalmente você vai ter que ler essa portaria, gente. Até porque se você não ler aqui, como eu vou postar, você vai ter que ler nas convocações, porque as convocações são todas feitas em cima dessa portaria, né? Então tá aqui, o tempo de teste será aferido em 3 tal, aquilo que eu falei para vocês, dos cronômetros. Marquem 3 cronômetros, o menor número, para
vai para a planilha, é o seu número. Isso no tiro de 50 metros, viu? Porque de 2.400 não existe isso, né? Então, teste de corrida de 2.400 metros. Para os homens, 13 minutos. E para as mulheres, 15 minutos. É isso aí. Então, você fazendo isso aí, você está apto, né, fisicamente a entrar na corporação. Só que eu lhe digo que quando você chega aqui dentro, nos TAFs, para você tirar 10, eles no admissional estão lhe cobrando 3 barras, né? Vão lhe cobrar 11, a depender da sua idade, vão cobrar 12 barras para você tirar 10, né? Ah, quero tirar 10 no 2.400 aqui no TAF interno, aqui do batalhão, você vai ter que correr em 9 baixo, né? 9 baixo, a depender da... 9 baixo é isso. Então, a portaria ela é legal, você precisa olhar aqui, ó, exame médico odontológico, tá aí anexo 2. Aqui tem a relação, velho, tem lhe dizendo tudo, a relação dos exames. Olha aí, ó, começa. É exame que não acaba mais, né? Você está pensando que você vai entrar no estado sem fazer uma série de exames? Tem aqui, ó, hanseníase, malária, doença de Chagas. Essa doença de Chagas, esse negócio aqui, que é o que cresce o coração, né? Então, se for detectado, muito, ó, o estado vai ter que recorrer à justiça. Portador do vírus, HIV, tal, tudo isso aqui, ó, tudo é exame que não acaba mais, né? Então, na portaria você vai ler, você vai ter conhecimento de tudo. Você vai ter conhecimento, ó, é tão longo, são 40 páginas. Até hoje está falando aqui, tá vendo, ó, os exames para detectar, ó, hérnias, cirrose hepática, doença inflamatória intestinal crônica, tal. Cheio de problema aqui, viu? Ó, tá vendo aí o tanto meu amigo. Pra entrar no estado, você vai ter que... Então aqui, avaliação psicológica, né? Aqui vai lhe dizer tudo. Se você não ler aqui, você vai ter que ler na convocação do estado. Porque na convocação em diário oficial, ou no site da PM, eles se baseiam tudo nessa portaria, né? Eu já estou trazendo de antemão a portaria para vocês. Aqui está dizendo tudo, o que é avaliado, o que se busca, e como é feito também, né? Olha aqui, aqui é a investigação social, beleza? Olha aqui o item 2, o candidato deverá possuir idoneidade moral e será considerado contraindicado nas seguintes situações, ó, que for condenado em decisão transitada em julgado ou proferida em órgão, que for declarado indigno do oficialato ou em leis incompatíveis pelo prazo de 8 anos, que for demitido do serviço público, encontra-se preso por motivação processual ou penal, tudo isso, né? Olha, com antecedentes criminais, aqui eu deixei aqui amarelo aqui, ó, com antecedentes criminais ou envolvimento em incitação ou apologia a atos criminosos, cuidado, viu? Se você fuma maconha e você tem uma tatuagem de maconheiro, de folha de maconha, vamos dizer, no corpo, isso é apologia, né? Se você posta aí nas suas redes sociais, a investigação social vai lhe pegar. Se você posta em timeline de Instagram, de Facebook, textos, né, e fazendo apologia ao crime, aquilo que está previsto na legislação como crime, você pode ser barrado, né? Exame de documentação e por aí vai. Então, gente, eu vou botar aqui embaixo aqui para vocês baixarem essa portaria, mas já fiquem sabendo que existe a portaria e esses índices para o TAF, beleza? Vamos para frente e esperar essas questões aí, esse gabarito final, né? Abraço a todos, fica com Deus.